Agora que nós analisamos o banco controller, vamos analisar o banco service. Banco service, né? Veja que no banco controller, mesmo que eu tenha agora 3 métodos para constar lista, constar lista por filtro valor, constar lista por filtro período, todos eles utilizam consultar lista, ó. Consultar lista, consultar lista, constar lista do serviço. Isso acontece porque dentro do meu serviço, o consultar lista foi sobrecarregado, tá? Então eu tenho um consultar lista que não recebe nenhum parâmetro, e aí ele procura por todo mundo. E eu tenho um consultar lista que recebe o filtro. Quem é esse filtro, hein? Esse filtro, eu criei aqui um novo pacote. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, ó. Phoenix Model Transiente, tá? E coloquei ele aqui. Ele é uma classe transiente, né? Ele só serve para ir para o lado do cliente, para ir para o lado do servidor. Na verdade, ele sobe do cliente para o servidor e aqui ele é utilizado, tá? Lembra que lá no Flutter nós criamos um filtro dentro de model filtro, aqui ó, campo, valor, data inicial e data final. Então aqui no Java eu também criei uma classe filtro, tá? Campo, valor, data inicial e data final. Tranquilo? E ele tem os gets e sets. Tá bom? Tem uma classe transiente porque ela não será persistida no banco de dados, né? Ótimo. Eu instancio a classe filtro, na verdade a classe filtro ela foi instanciada aqui, né? Ó. Eu instancio o filtro aqui, setei os valores, no caso se for campo e valor eu seto campo e valor. Se for data inicial e data final, eu seto campo, data inicial e data final, tá? Quando eu chego aqui no serviço, eu chamo um banco specification, tá? Eu instancio uma nova especificação para o banco, passo esse filtro que eu recebi aqui para essa especificação e depois eu chamo um find all passando essa especificação aqui, ó. Essa especificação aqui é novidade para a gente dentro desse projeto, né? Esse specification ele é do JPA, do Spring, tá? Se você analisar a documentação lá do JPA, você vai ver que existe essa especificação, uma maneira de nós fazermos consultas, né, consultas dinâmicas, vamos dizer assim. Então, por conta desse specification aí, eu criei um novo pacote chamado specification aqui, ó. Specification cadastros, tá? Esse banco specification que está aqui, ele vai implementar o specification de banco, tá bom? Veja que eu coloquei uma referência aqui, ó, referência para a construção dessa classe é esse artigo aqui, tá? Você vai dar uma lida nesse artigo, que ele vai explicar passo a passo como é que funciona um exemplo para criar um filtro dinâmico, né? Nós aproveitamos então para criar esse filtro dinâmico com base nesse artigo aí, tá bom? Bom, o primeiro passo é esse aqui, é implementar essa specification, tá? Que vem de Spring Framework, Data, JPA, Domain, Specification, tá? Legal. Daí, ó, eu crio ou instancio, né, declaro uma nova variável filtro privada e no construtor de banco specification dessa classe aqui, eu recebo um filtro, ok? Esse filtro eu estou recebendo daqui, ó. Quando eu instancio uma especificação, eu passo o filtro que eu estou recebendo aqui. E esse filtro que eu estou recebendo de onde? Lá do controller, né? Quando o cliente chamou a aplicação, a primeira coisa que aconteceu foi passar por esse controller. Nesse controller, eu peguei os dados que vieram na URL, instanciei um novo filtro, peguei cada item da URL e coloquei nos campos desse filtro. Daí eu estou passando esse filtro para o método consultar lista do serviço. O método consultar lista do serviço está recebendo esse filtro aqui e está instanciando um banco specification passando esse mesmo filtro aqui, ó.
tá? O Bank Specification vai receber esse filtro no construtor dele e vai jogar esse filtro no seu filtro local aqui, ó, tá? Agora pronto. Dentro dessa variável filtro local, eu tenho o filtro que foi passado lá pelo cliente, né? Daí, eu tenho um método aqui que ele precisa ser implementado. É um override, tá? É o método toPredicate, tá bom? Esse método tem uma raiz. Na raiz, nós temos que passar o objeto com o qual nós estamos lidando, que neste caso é banco, tá? Então, para cada carinha que nós quisermos fazer o filtro, nós temos que criar uma implementação dessa daqui, tá? Quero filtrar a pessoa, eu vou ter um pessoa specification. Quero filtrar banco agência, eu tenho que ter um banco agência specification. Enfim, se eu tiver 300 tabelas no banco de dados, se quiser filtro para cada uma delas, eu vou criar um specification para cada uma delas, tá bom? Daí eu tenho um critério, que é uma query, uma consulta, e tenho um construtor de critérios aqui, um builder, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se o valor que veio no filtro é diferente de vazio. Porque se o valor for diferente de vazio, eu vou filtrar por campo valor, tá? Já se o valor não for vazio, aliás, já se o valor for vazio, né, se não tiver vindo nada no valor, eu vou filtrar por período. Como é que eu faço para filtrar por campo e valor? Eu verifico então se o valor do filtro é vazio e se ele não for vazio, ó, não for vazio, né, então vem um Z lá no valor, né, não coloquei? Nome do banco igual a Z, veio um Z no valor, o que é que eu faço então? Eu utilizo esse builder para construir um critério para mim, e o critério que eu vou utilizar é o like, tá? O que é que eu passo aqui como parâmetros para esse like? Eu utilizo o get do root, passando uma string aqui, tá? Nesse generic, e dentro dele eu passo o campo e o valor que eu quero. O campo é o campo que veio em filtro. E o valor é o valor que veio em filtro também. No entanto, no valor eu coloco aqui o percentual antes e coloco o percentual depois, que é para ele filtrar por qualquer parte do campo, tá? Então é simples assim para eu criar o critério do filtro. Já se for por período, como é que eu faço? Eu vou verificar se a data inicial é diferente de vazio e se a data final também é diferente de vazio. Se eu passar por esse critério aqui, eu utilizo agora no builder um between, ó, between, né? No lugar de utilizar um like, eu utilizo um between, tá? Daí eu passo o nome do campo e agora passo dois critérios, que é a data inicial e a data final. Então ele vai fazer um between data inicial, data final, tá? Então digamos que aqui eu tenho recebido banco, né? Já sei que é o banco aqui, ó, tá? Vencimento, vamos dizer que o banco tivesse um campo vencimento. Ele colocaria aqui, vencimento between 1º de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2016, tá? No caso do filtro que nós de fato enviamos, que foi um Z no nome, né? Então ele fez select all from banco where nome like Z entre os percentuais, ou seja, ele vai procurar por Z em qualquer parte do campo e ele retorna de fato como nós vimos acontecendo tanto no navegador como na aplicação cliente feita em Flutter. E é isso, né? Para nós criarmos nosso filtro, nós fazemos dessa forma aqui. Se precisar de um filtro mais rebuscado, é só ir alterando esses critérios aqui, tá bom? Para cada classe precisaríamos fazer isso, precisamos fazer isso daqui, tá? Retornando aqui no banco service, você vai ver que depois que eu crio essa especificação, olha, ele vai receber aqui essa especificação que eu criei aqui, tá? Ele vai retornar essa especificação com todos esses detalhes para cá, ó, especificação. Daí ele chama o find all passando essa especificação, tá? Significa então que o nosso repository já está preparado para trabalhar com especificações? Não. Então eu vou entrar aqui no nosso repository, pressionar F12 aqui, F3 no caso, né?
Aí ele vai para aqui, para o banco repository. Então eu vou colocar em banco repository, vou pressionar F3. E aqui no banco repository eu tenho que adicionar isso aqui, ó. Ok? JPA Specification Executor, passando o banco aí como o objeto dele. Tá? Se você não colocar isso daqui no seu repository, você não vai conseguir fazer com que ele trabalhe. Feito isso, o nosso filtro está pronto no lado do servidor. Tá aí o banco Specification. No banco serviço, apenas esse cara aqui aparece, né? Consultar objeto continua do mesmo jeito. O salvar continua do mesmo jeito. E esse salvar ele serve tanto para o inserir como para o alterar, né? Nós temos a diferença de inserir e alterar aqui no controller, tá? O inserir é um push, o alterar é um put, mas ambos chamam o método salvar, tá? Então o método salvar continua o mesmo aqui no serviço, tá? E o método excluir também continua a mesma coisa. Nenhum tipo de alteração aqui no método excluir, tá? Essas então foram as alterações realizadas, né, para que o servidor Java conseguisse trabalhar com todas as alterações realizadas no cliente do banco, né, porque ele trabalhasse aí com o filtro. Você já pode então pegar esse código aí no repositório e fazer os devidos testes, tá? Retornando aqui para o Trello, né, então aqui nos exercícios, esses dois primeiros aqui já foram respondidos. Esses dois últimos, né, banco agência e a questão dos vínculos da pessoa, né, nós faremos também, tá? Nós vamos, todos esses exercícios que estão aqui no Trello serão corrigidos através de videoaulas, vamos colocar em progresso até chegar em pronto, tá bom? Mas é isso, agora você já tem esse código aí do servidor Java para testar com o código cliente do banco lá feito com o provider.